Federal acaba de fazer, a meu ver, uma importante investigação ao revelar uma série de tramas, de discussões, de filmetes de reuniões que comprovam, que dão base para esta discussão. E vamos analisar agora, a partir da perspectiva que nos traga o Procurador-Geral da República, que, como todos sabem, é uma pessoa muito criteriosa. Dr. Paulo Gonet, certamente, nos últimos anos, é um dos procuradores mais respeitados aqui no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está preparado para condenar um ex-presidente da República? Não tenho dúvida de que, se for o caso, dentro das balizas do Estado de Direito, de proferir um juízo condenatório, o tribunal saberá fazê-lo com toda a responsabilidade. As fases de um processo penal incluem a instrução, que é a fase em que são produzidas provas e ouvidas testemunhas. O réu tem acesso ao inquérito policial e pode apresentar sua defesa. Fases do processo penal. 1. Inquérito policial. Fase investigativa em que são colhidas provas. 2. Respostas à acusação. O réu é citado para responder à acusação. 3. Audiência de instrução e julgamento. O juiz ouve testemunhas, interroga o réu e analisa as provas. 4. Memoriais ou alegações finais. A defesa apresenta seus argumentos finais. E 5. Prolação da sentença. O juiz decide o caso, declarando o réu inocente ou culpado. Acesso ao inquérito policial. O advogado pode atuar para garantir direitos durante a fase investigativa, como pedindo acesso ao inquérito. O advogado pode elaborar a tese defensiva. Defesa prévia. O réu apresenta sua defesa, contestando os fatos narrados na denúncia ou queixa. A defesa pode requerer a produção de provas, como depoimento de testemunhas e perícias. A IA generativa é uma tecnologia experimental. Para orientar. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 13 de fevereiro de 2025. São 18 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, a defesa de Jair Bolsonaro já o trata como réu no STF. Petição da defesa do ex-presidente refere-se a ele como réu no inquérito da tentativa de golpe, pedindo a ele tratamento que só réus têm direito. Questionado sobre uma possível condenação de ex-presidente da República, ministro do STF Gilmar Mendes disse à CNN que o tribunal atuará com responsabilidade. Não tenho dúvida, se for o caso, dentro das balizas democráticas do Estado de Direito, de proferir um juízo condenatório, o tribunal saberá fazê-lo com toda a responsabilidade. A Procuradoria-Geral da República disse ao jornal O Globo que decidiu apresentar na próxima semana ao Supremo Tribunal Federal a conclusão das apurações na trama golpista, em que 40 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Walter Braga Neto. Antes que reclamem do adiamento, no âmbito de uma urgência que não tem razão de ser, vale explicar que a própria defesa de Jair Bolsonaro já o tratou como réu nessa petição ao STF antes mesmo de ele ser denunciado. Fez isso pela única e simples razão de que denunciado ele já está e réu ele já é, só faltando formalizar oficialmente essa condição. A seguir, você vai ver que até a defesa de Bolsonaro já não tem mais dúvidas de que a denúncia de seu cliente e a conversão dele de réu em ação penal no Supremo acontecerá a qualquer momento. Aliados de Bolsonaro dizem que o Supremo os tortura com uma expectativa de algo que eles têm certeza que ocorrerá. É engraçado ver defensores da tortura, como Bolsonaro já disse que é, reclamando justamente de tortura muito mais branda, porque essa é só uma tortura psicológica. E eles aplicavam
uma tortura bem mais pesada. Bom, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E também quero pedir que você considere a hipótese de apoiar o canal com uma doação no âmbito da campanha que estamos fazendo há alguns dias com a finalidade de melhorar a qualidade técnica de áudio, vídeo e edição do nosso canal, com compra de equipamento e contratação de técnico para fazer a edição dos vídeos. Se for de sua vontade nos apoiar, pedimos que use a chave Pix que está na tela do seu aparelho. E vamos em frente. Bom, como você viu, Gilmar Mendes elogiou a Polícia Federal, disse que o STF está maduro para julgar os atos de 8 de janeiro. Ele já tinha dito muitas vezes, não é? Não chega a ser propriamente uma novidade. Só que ele está dizendo isso de uma forma que já torna praticamente impossível, inacreditável alguém duvidar de que a denúncia vai sair a qualquer momento e que ele vai virar réu a qualquer momento. E vai ser nos próximos dias. Isso é muito importante frisar, porque há uma parte da sociedade que foi cooptada por um discurso bolsonarista que tentava dizer que ele ficaria impune. E logicamente, até gente que quer vê-lo condenado estava dizendo, fazendo o mesmo discurso que ele, dizendo que não vai acontecer nada, que ele vai ficar impune. Não vai. E isso está comprovado também no fato de que a PGR já até avisou que a denúncia vai sair na semana que vem, porque ia sair amanhã. Mas, segundo a própria Procuradoria e as informações que constam aí, a de que ainda não foi concluída a revisão, vai ser trabalhado no fim de semana, muito provavelmente entre segunda e terça-feira, essa denúncia já deve ser feita e deve ser analisada com muita rapidez pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa denúncia, com certeza, segundo informações já fornecidas em off, mas pela Procuradoria-Geral da República, serão 4 lotes, a denúncia sairá em 4 lotes, e o primeiro lote, a primeira leva de denunciados vai incluir Bolsonaro, Braga Neto e Mauro Cid. Mas o que é mais interessante nisso tudo é que a defesa de Bolsonaro pede acesso a todas as provas da investigação sobre o golpe. A solicitação ocorre antes de eventual apresentação da denúncia pela PGR. E o fato é que nem a denúncia sobre a PGR, da PGR é suficiente para que a defesa tenha acesso ao acervo completo, cada vírgula de provas. Eles têm um resumo das provas contido na denúncia da Polícia Federal. A defesa de Bolsonaro teve acesso à denúncia da Polícia Federal, tal qual eu e você. Eles dizem, aí nessa reportagem, você vai ver, que já está claro que o Bolsonaro vai virar réu e que eles, portanto, têm o direito, eles fizeram uma petição dizendo isso, que já está claro que o Bolsonaro vai virar réu e que a defesa tem direito, portanto, de ver a integralidade das provas. Só que não é assim, a denúncia ainda não foi formalizada. Por mais que a denúncia esteja certa e vá sair em, sei lá, 4 dias, 3, 4 dias, mais por conta da revisão da força-tarefa de 10 membros do Ministério Público que estão trabalhando nessa gigantesca denúncia, o fato é que o Bolsonaro ainda não tem esse direito. Por quê? Eles dizem que só tem parte das provas, espelho das provas. É aquilo que está na denúncia de 884 páginas da Polícia Federal, que você já viu, eu já vi, todos nós já vimos, né? É uma denúncia enorme. Isso aqui, só o índice tem 3 páginas, 4 páginas. Só o índice da denúncia, né? E a defesa do Jair Bolsonaro já tem acesso nisso. E aqui, nessa denúncia, na íntegra da denúncia, já tem o espelho das provas, como você viu, né? Você tem aqui, olha, nota oficial, você tem mídias
que saíram na denúncia oficial, cópias de mensagens de WhatsApp, tem áudios também. Está tudo aqui o principal do que eles têm. Se eles forem pegar o inquérito físico no STF, que já está disponibilizado, aí tem os áudios, tem vídeos, tem tudo. Não é? Mas a defesa diz outra coisa. Vamos entender. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao Supremo, na quarta-feira, o acesso a todas as provas da investigação sobre a suposta, no dizer deles, tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro foi indiciado nessa apuração pela Polícia Federal e a PGR vai apresentar a denúncia na próxima semana. Em decisão anterior, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, declarou que o amplo acesso aos elementos de prova já documentados nos autos está plenamente garantido à defesa dos investigados. Entretanto, o advogado Celso Vilardi, aquele que falou antes de ser advogado do Bolsonaro que o Bolsonaro era culpado, afirma agora que mesmo assim não conseguiu acesso completo. De acordo com a defesa, não foram disponibilizadas todas as provas citadas no relatório final da investigação, apresentado pela PF em novembro, e nem todo o material apreendido em buscas e apreensões. O que a defesa busca, ainda sem sucesso conhecer, é o resultado das diligências já encerradas. Vale dizer o que se obteve com as buscas e apreensões deferidas por Vossa Excelência, ele se dirigiu a Alexandre de Moraes, e já integralmente cumpridas. Vilardi cita a apresentação da denúncia da PGR e afirma que resta claro que o conjunto de elementos reunidos com diferentes quebras de sigilo, apreensões e outras diligências pode ser descrito como gigantesco para dizer pouco. Ou seja, é gigantesco mesmo. Aqui, nas palavras do advogado de Bolsonaro, está a explicação da demora e do cuidado com que a PGR está tratando o caso. É gigantesco, é algo muito maior do que a denúncia da PF. Para que se tenha uma ideia, a denúncia da PF é quase um índice das provas e do processo inteiro, que tem milhares de páginas. É algo gigantesco, como diz a defesa de Bolsonaro. Só que o pedido que a defesa do Bolsonaro está fazendo é um pedido para quem já virou réu no STF, porque aí ele vai ter direito de pedir isso na fase da instrução penal. Agora não tem direito. Eles fazem essas jogadas aí para dizer que está tendo direito de defesa cerceado. Isso é só declaração pública, porque eles sabem muito bem que eles ainda não têm direito de conhecer a integralidade das provas, mas já tratam Bolsonaro como réu no STF. O Joaquim Barbosa, inclusive, já começou a discutir, como ex-ministro do STF, o formato do julgamento dele no Supremo. E o formato que ele discute é de um julgamento pelo plenário, pelos 11 ministros. Na verdade, são 10 ministros. Se houver empate, se houvesse empate possível, aí o presidente do tribunal daria o voto de Minerva. Isso não vai acontecer pelo seguinte, vamos entender. Por que apenas 5 dos 11 ministros do STF vão julgar Bolsonaro? Mudança no regime interno que transferiu a análise dos casos criminais para as turmas se deu em dezembro de 2023. Joaquim Barbosa, ex-presidente da Corte, defende julgamento da tentativa de golpe no plenário. Os processos sobre a tentativa de golpe serão julgados na primeira turma do STF, formada por 5 dos 11 ministros da Corte. A PGR deve encaminhar ainda neste mês denúncias contra autoridades que teriam participado da trama golpista. O julgamento por apenas uma parcela dos ministros tem sido alvo de críticas dentro e fora do tribunal. As primeiras denúncias contra os bolsonaristas acusados de ataque às instituições que chegaram ao tribunal chegaram a ser analisadas pelo plenário completo e em dezembro de 2023 os ministros resolveram mudar o regimento interno e transferiram a análise de casos criminais para as turmas. Nos últimos anos, o foro para julgamento de ações penais do Supremo passou por mudanças sempre de acordo com as circunstâncias do momento. Até junho de 2014, esse processo era analisado sempre em plenário. Depois do julgamento do mensalão, em 2012, os ministros mudaram o regimento e passaram a julgar as ações penais nas turmas. Bom, temos aqui, minha amiga, meu amigo,
mais duas notícias que basicamente são de lavar a alma. O Hugo Mota recentemente almoçou com o Lula, mas não foi só com o Lula, não. Ele também falou com o Gilmar Mendes e ouviu alguns recados do STF para o novo presidente da Câmara. Não foi só com o Lula que o Hugo Mota teve uma longa conversa na quarta-feira, dia 12. O presidente da Câmara almoçou também com o Gilmar Mendes. O encontro ocorreu na residência oficial da presidência da Casa, em Brasília. Um dos temas centrais do almoço foi o orçamento federal. Mota e o decano do Supremo falaram sobre a necessidade de encontrar uma solução para a questão das emendas que estão bloqueadas pelo Flávio Dino. O Gilmar avisou para ele o seguinte: olha, vocês vão ter que parar de chantagear o governo e não tem mais emenda impositiva para vocês. Então, as coisas estão entrando nos eixos. Mas também nós temos aqui uma cena que dá vontade até de dar risada, mas é muito sério. O recado ousado do filho de Elon Musk para Donald Trump. Veja só isso. A presença de maior destaque na coletiva de imprensa que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca, o filho de 4 anos, um dos filhos de Elon Musk, que tem 4 anos, não só não se intimidou por estar ao lado do presidente Donald Trump, como ainda deu um recado ao político enquanto o pai discursava. Abre aspas, disse o menino: você não é o presidente, você precisa ir embora, disparou a criança com os olhos fixos no republicano. Veja que as crianças sabem das coisas, não é? Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.